No entanto, irmãos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Nós podemos mudar o curso da história. Escute bem. Isso já aconteceu no passado, em várias ocasiões. Ruth mudou o curso da história. Ruth começou a mudar o curso da história quando ela veio para Moabe. Finalmente vem Ana, outra mulher extraordinária que aparece no tempo do juiz, Ruth, Ana, Débora. Nós temos aí a mãe de Sansão, nós temos aí, irmãos, umas 6 ou 7 mulheres que salvaram o povo judeu durante o seu período de maior escuridão. Primeiro Ruth, depois Ana, aí vem Samuel. E o processo da transformação, ele é mudado. Aí vem Davi. Vamos pular Saul, que depois eu vou falar de Saul. Aí vem Davi, que estabelece o reino. A história foi mudada no passado algumas vezes. Quando a situação parecia ser a pior possível, alguém se levantou, o povo de Deus se levantou, e aquela situação impossível foi transformada radicalmente. Foi o que aconteceu no tempo de Elias, por exemplo. O rei Josias, ele trouxe um avivamento no seu tempo. Você pode ver que logo depois vem o fim. Logo depois de Josias, pouco tempo depois, a nação é levada escrava para a Babilônia. Mas ele interrompeu o curso da história. Era tudo ruim aparentemente. Mas no tempo de Josias, houve uma restauração do louvor, uma restauração da palavra. Ele interrompeu aquele curso da história. É possível interromper o curso da história, mesmo quando as aparências são as piores possíveis. Já tem, irmãos, aí alguns anos que eu estou escolhendo alguns homens no Brasil, homens e mulheres, para trazê-los para perto de mim. Não estou falando de pastores ou não pastores, estou falando de homens e mulheres, pode até não ser pastor. É um pequeno grupo que eu poderia selecionar agora na minha mente. Pessoas
que estão absolutamente determinadas e conformadas com o que está acontecendo. Eu penso que agora é hora de fazer isso. É hora. E fazemos um plano de oração. Porque nós podemos mudar essa história. Nós somos culpados. O Brasil tem gerado pastores como Elimeleque. Elimeleque teve uma crise lá em Belém, ele era de lá. Ele era herdeiro, ele tinha umas terras em Belém, ele tinha uma herança, ele perdeu a herança, e quando veio a crise, ele levou a família dele lá para Moabe. Os filhos dele, Malom e Quilion. Malom significa doença, Quilion significa raquítico. Olha os filhos que ele gerou. Doença e raquítico. Esses foram os filhos que ele gerou. Os pastores hoje são como muitos deles, grande maioria, eu creio, estão sendo como Elimeleque, gerando uma igreja, gerando filhos doentes e raquíticos, que não reproduzem. Eu tenho medo de que eu esteja sendo um desses. Sabe por quê? Porque poucos meses atrás, eu desafiei, ordenei mesmo, que sempre fosse para as ruas. Nós distribuímos aquele panfleto, aquele encarte sobre idolatria, sobre Maria e sobre as penitências. Vocês viram? Distribuímos 10.000 na cidade. O Marcelo depois arrumou, fez uma diagramação melhor. Agora saiu em 2 páginas. Mas eu percebi que devagarinho o pessoal foi se recolhendo. O que aconteceu? Filhos doentes, raquíticos. Porque quem não ganha alma está doente. Apesar de cote com tudo, de enfoque, não sei o quê. Nós continuamos doentes. Então, será que eu estou como Elimeleque? Né? Gerando filhos doentes, né? Raquíticos, que não reproduzem. Porque ambos casaram lá em Moabe, mas não tiveram filhos. Não geraram filhos. Claro, doente, raquítico, esses filhos não vão gerar uma descendência. E não geraram, entendeu? Jezabel, irmãos, e Acabe. Esses dois que governam hoje o Brasil, mas é cópia. É Jezabel e Acabe. Jezabel continua matando os profetas, só mudou a tática. Ela continua matando os profetas. E ela continua cercada de eunucos. Os eunucos é que serviam. Quem comia na mesa dela eram os profetas de Baal e os eunucos.
Quem está comendo aqui nessa mesa, na mesa de Jezabel? Os políticos. São eunucos. São homens castrados. Homens que eles não querem sair da presença de Jezabel. Porque lá estão os favores do palácio. Sem fibra, sem raça, sem coragem. É o que está acontecendo no Brasil. Quando em Atos 12, irmãos, quando em Atos 12, Herodes mata Tiago, ele matou Tiago para satisfazer os fariseus e os saduceus. Mas ele não contava que a igreja entraria em oração por Pedro, que ele já tinha preso. E ele intentava fazer a mesma coisa com Pedro. O que aconteceu? A igreja entrou de fato em intercessão. Resultado? Um anjo foi lá e libertou Pedro. E o que aconteceu com Herodes? O que aconteceu com Herodes? O que aconteceu com Herodes? Morreu comido por bichos. O livro de Atos 12, em Atos 12 fala isso num versículo. Mas se você ler a história da morte de Herodes, irmãos, talvez ninguém tenha sofrido mais para morrer do que ele sendo comido por aqueles bichos. Exatamente, no dia do aniversário dele, foi bem lembrado, entendeu? Então, irmãos, por que Pedro não morreu? Por que Herodes morreu? Hoje eu levantei de madrugada para orar e abri a internet um pouquinho, estava lá um e-mail do Augusto, lá do Nepal. E o Augusto me lembrou esse texto de Herodes sendo comido por vermes, entendeu? Porque a igreja orou. Quanto sangue, irmãos, foi derramado de animais, provavelmente sangue humano, sacrifícios humanos provavelmente foram feitos, porque é tática dos satanistas sacrificar seres humanos para conseguir poder no mundo espiritual. Sangue de animais, galinha, bodes e não sei o quê. Quantos despachos foram feitos? Só que nós tínhamos um sangue muito mais poderoso, mais vermelho do que todos os sangues, e nós perdemos. Irmãos, hoje, eram 3 da manhã, eu estava lá no terraço,
eu estava triste. Hoje à tarde, essa tristeza estava novamente lá, essa tristeza voltou. Hoje à tarde, não, hoje de manhã. E me veio um pensamento assim: eu vou parar. Eu não vou continuar. Quando eu pensei assim, irmãos, não sei como, mas me veio lá dentro uma força diferente. Veio algo diferente, sabe? E eu disse ao Senhor naquela hora, escrevi essa frase aqui: pode ser que nessa caminhada, amanhã, a prisão ou a morte venha a ser nossa companheira. Eu quero. Eu quero. Eu coloquei essa frase aqui. Pode ser. Porque é o que tem acontecido com nossos irmãos pelo mundo afora. Foi assim desde o início, irmãos. Durante aquele período da igreja primitiva, dos primeiros 40 anos, só em Roma foram mortos 4 milhões de cristãos em cerca de 40 anos. Só em Roma. Entendeu? Nossas orações estão depositadas lá em cima, entendeu? Eu não vou desistir, não. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu não vou desistir. A única pessoa que pode me deter é Deus. Eu não vou parar. Eu não vou calar a minha voz. Só Deus poderá fazer isso. Essa é a minha decisão. Ou seja prisão, ou seja morte, eu estou nessa. É o que eu quero. Quando eu viajei agora, irmãos, eu fui, quinta-feira passada, eu fui para Pelotas, num congresso da MCM lá, que o Márcio organizou, e eu ministrei lá em Pelotas, quinta e sexta, e sábado eu ministrei numa cidade ali perto, 50 quilômetros, chamada Rio Grande, onde tem um dos principais portos do Brasil. E ao sair aqui de casa, lá em cima no escritório, eu peguei um livreto, publicado pelo John Walker. Eu tenho estudado um pouco, vocês sabem disso, sobre sacerdócio. Já tem mais de 2 anos que estamos estudando sobre sacerdócio, né? E eu peguei um livreto, publicado por John Walker. O autor dessa palavra foi Derek Prince. E baseado o estudo dele em Êxodo 19, justamente o texto que eu tenho estudado para falar sobre sacerdócio, um dos textos, né? E eu levei o livreto. E na volta,
eu comecei a ler. O avião atrasou lá em Pelotas na volta, atrasou lá em Viracopos, teve troca de avião, de avião 2 vezes. E eu estava no avião, então tive tempo, fui anotando, né? E não só casou com aquilo que nós temos ensinado, mas trouxe muita coisa nova. Vamos abrir em Êxodo. Nosso site está no ar, tá? Eu sei. Isso tá bonito, aparecendo nele. Hã? Isso já está nele, já. Eu sei, ó. Tomara que a Dilma esteja ouvendo, entendeu? Veja aqui comigo, verso 5, Êxodo 19. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Até aqui. Essa expressão, ela é repetida. O que eu vou falar agora, irmão, tem tudo a ver com o que aconteceu e por que aconteceu. E como sair dessa situação agora. Entendeu? Aqui em 1 Pedro 2, vamos ver lá, 1 Pedro 2, Pedro fala: no versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso que nós somos. Tá? Volta para Apocalipse 1. Olha aqui. Olha o que o Senhor fala no verso 6. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Finalmente, Apocalipse 5. Olha aqui. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o propósito, irmãos, de Deus é estabelecer um reino de sacerdotes. Sempre foi. Preste bem atenção aqui. Agora nós vamos seguir um raciocínio que vai nos mostrar, e vai haver um casamento entre tudo que eu já falei e aquilo que vamos falar agora sobre sacerdócio. Em Gênesis 14, 18, quem vem ao encontro de Abrão? Melquisedeque. Diz que ele era rei de Salém, que é rei de paz, né? Então, aqui, nós temos um padrão
de tudo que Deus quer alcançar com o seu povo. Que o seu povo se torne um reino de sacerdotes. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque era rei e era sacerdote. Em Hebreus 7, você conhece muito bem esse texto, fala a mesma coisa, né? Quando o Senhor vem e fala com os judeus, com Israel, aqui é a nação inteira, é toda a nação. Me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, um reino de sacerdotes. Quer dizer que o seu povo fosse sacerdote e rei. Rei e sacerdote. É isso que o Senhor sempre desejou que nós, uma posição que nós pudéssemos alcançar, né? Então, que todo o povo tivesse livre acesso a ele. Porque o sacerdote tem acesso ao Pai a hora que ele quiser. O sacerdote tem. E o rei governa. Só que quando Moisés desce do monte, o que eles tinham feito? Um bezerro de ouro. Quando fizeram o bezerro de ouro, o que aconteceu? A visão se limitou àquela tribo. Agora só a tribo de Levi alcançou essa função sacerdotal. Entendeu? Isso tirou do povo a condição de sacerdotes. Você vai perceber uma similaridade espantosa com aquilo que nós vamos revelar para vocês aqui agora, através da palavra. Portanto, se ele perdeu a condição de sacerdote, ele perdeu a condição de se santificar. Porque só o sacerdote podia se lavar na bacia. Só o sacerdote podia se santificar. Então, qual o caminho? E esse é o caminho de nós podermos alcançar essa condição de reis e sacerdotes. O problema então é o seguinte, irmãos. Os pastores, eles querem reinar. O homem quer reinar. O homem gosta de reinar. Faz parte da natureza humana. O homem sempre gostou de dominar, ou até de escravizar os outros homens. Sabe quantos escravos existiam na Roma antiga? 400 mil escravos. Tinha mais escravos do que a população. O homem gosta de fazer escravos. E o comunismo é um fabricante de escravos. O escravo, ele não tem esperança. Ele é escravo. Eu conversei com um rapaz que era gerente do hotel onde eu morava, lá em Varanasi. Ele falou para mim, eu falei para ele, um dia você vai ser o dono de um hotel desse tamanho aqui. Ele falou, não vou. Vou não. Eu vou continuar pobre como eu sou.
O comunismo é uma falsa religião, mas é uma religião. Qual a característica principal do comunismo? Ela tira Deus do seu lugar e coloca o homem. Ela é uma religião, onde Deus é o homem e não o verdadeiro Deus. O homem é Deus. Entendeu? Então, o que aconteceu no Brasil? Os pastores começaram a reinar, sem serem sacerdotes, sem relacionamento com Deus. Eles querem reinar, mas não querem relacionar com Deus. Foi isso que aconteceu no Brasil. E aqui está explicado. O homem foi feito para reinar, mas primeiro o relacionamento. Nós vamos mostrar isso. Em Gênesis 1, quando Deus cria o homem, Ele deu autoridade para o homem reinar. Ele foi feito para isso, entendeu? Para ter comunhão com Ele. E por que o homem deixou de ter comunhão com Ele? Porque ele decidiu reinar. Hoje, quanto maior o ministério, mais poder tem o pastor, que é o rei desse ministério. Ele está no trono, ele está reinando, ele é rei. É isso que está acontecendo conosco. Irmãos, o que frustrou o propósito de Deus, de Jesus, nosso Senhor tão amado, depois do 7-1, foi isso. Ele percebeu que apesar das orações, apesar que os 7.000 estão aí clamando, o homem continuou, os pastores decidiram continuar reinando. Irmãos, a vontade do homem não é se submeter, é ser independente. Eu vejo isso aqui todo dia eu vejo isso aqui. A vontade do ser humano é independência, que aconteceu com aquela recomendação que eu fiz lá em Campo Grande, né? É inconsciente. Entendeu? É inconsciente. Ele aprendeu a caminhar sozinho. Ele aprendeu a sentar no seu próprio trono. Eu tenho que ter meu troninho, ou maior ou menor, entendeu? Ele quer ser rei, entendeu? Andar debaixo de autoridade não quer não, mas quer ser rei, entendeu? O homem é assim, é a natureza humana, né? Então, se o homem quer ser rei, ele está se opondo a Deus. E quando ele se opõe a Deus, o que ele faz? Ele constrói o bezerro de ouro, que é o seu ministério, é o seu bezerro de ouro, né? Ele constrói seu bezerro de ouro, ele não se relaciona, e ele perde o sacerdócio. Em 1 Samuel capítulo 8, irmãos, o povo pede um rei, entendeu? E se você for examinar por que aquele povo pediu um rei, é porque ele não queria que Deus reinasse sobre ele.
Porque, Sebastião, se for Deus que vai reinar sobre o povo, esse povo não vai ter bezerro de ouro, esse povo vai andar em santidade, se for Deus, e esse povo vai às nações. Mas o povo não quer isso. E por que o povo elege um homem para governar sobre eles? Porque ele não quer fazer isso. Ele quer continuar fazendo sua vontade, caminhar nos seus caminhos. Então ele precisa de um Saul. E o povo elege Saul. Entendeu? Eles queriam ser independentes de Deus. Só isso. Com Saul, tudo bem. Com Saul, o reino não foi estabelecido. Mas com Davi foi. Foi estabelecido. Porque Saul não andou com Deus. Saul não era sacerdote. Não tinha esse chamado de relacionamento com Deus.